Se você, assim como eu, mora no Brasil, provavelmente você já escutou esta frase aqui. Políticos só querem saber dos seus interesses próprios. Pois bem, vocês sabiam que essa ideia ela é bastante antiga? E que, de fato, o nosso país funciona dessa forma estranha há bastante tempo? Bom, apertem os cintos porque no vídeo de hoje de História e Política, que é a nossa série para as eleições, a gente vai falar sobre uma grande característica da história brasileira, que é o patrimonialismo. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Bom, no livro sobre o autoritarismo brasileiro, da escritora Lilia Schwartz, que é uma grande escritora brasileira sobre história e antropologia, que tem um canal no YouTube que eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, ela vai dizer que o patrimonialismo é o resultado da relação viciada que se estabelece entre a sociedade e o Estado, quando o bem público é apropriado privadamente. Ou, dito de outra maneira, trata-se do entendimento equivocado de que o Estado é um bem pessoal, é patrimônio de quem detém o poder. Ou seja, quer dizer que o patrimonialismo é aquela ideia de que o que é público, do Estado, na verdade é daqueles e daquelas que detêm poder, no caso de forma privada. E daí vem a ideia de que os políticos só fazem coisas pela causa própria. Isso não é por acaso, porque apesar de nós termos e termos tido políticos, deputados, senadores, presidentes, enfim, que tenham sido sensacionais nesse sentido, nós tivemos uma grande maioria de políticos e famílias políticas que operam de forma patrimonialista, ou seja, que pegam as coisas públicas e tornam patrimônio deles. Vamos ver, por exemplo, quando o Brasil era colônia de Portugal. Aqueles e aquelas que eram mais próximos da coroa ganhavam os títulos de nobreza e aí ganhavam certos poderes na gestão pública da colônia portuguesa. É o famoso puxa-saquismo. Quem ficava lá lambendo o saco das pessoas da coroa ganhava título de nobreza e mandava um pouquinho aqui no Brasil. Quando a gente avança, por exemplo, para a época do Brasil imperial, quando nós somos governados pelos imperadores, a gente vê que tinham pessoas que trocavam favores com o governo em troca de títulos de nobreza. Então tinha pessoas que faziam coisas para o governo e viravam barões, viravam duques, viravam, enfim, viscondes. Uma prática interessante que a Lilia traz no livro para pensar sobre isso acontecia no Brasil Império também. Para acomodar as novas pessoas nobres que estavam chegando no Brasil Imperial, o príncipe mandava, ou o rei, imperador, enfim, mandava simplesmente uma pessoa ir na porta da casa nova dessa pessoa, onde moravam já outras pessoas, e botava um PR na porta, que significava príncipe regente. E aí as pessoas eram obrigadas a sair dessa casa porque o príncipe estava usando do seu poder público para tirar o patrimônio de alguém e tornar dele, para que os amiguinhos dele pudessem morar ali. Outro exemplo clássico de patrimonialismo é a nossa República Velha, ou Primeira República, que é aquela parte entre 1889 e 1930, em que o Brasil teve pela primeira vez o que a gente poderia caracterizar como uma república. E nessa república nós tínhamos o voto de cabresto, ou seja, aquele voto feito à base da ameaça, com os coronéis locais te olhando, te retalhando depois se não votasse em quem eles queriam, porque o voto era aberto. Mas, que bom que tudo isso que eu falei ficou no passado. Só que não. Nós temos no Brasil ainda, por exemplo, coronéis que influenciam diretamente as eleições, convencem as pessoas a votar em certas pessoas na base da força ou compram esses votos em grandes partes do nosso país. E é muito comum as pessoas dizerem que isso é o Nordeste, mas eu não estou falando de Nordeste, eu estou falando de Brasil inteiro. Nós temos no país grandes donos de terra que influenciam o voto das pessoas para depois se beneficiar com o poder público dando coisas para eles. E a gente pode estender isso também para a grande mídia. Nós temos também emissoras que são governadas por algumas poucas famílias e que têm o poder de manipular votos das pessoas para eleger os candidatos que elas querem. Mas assim como nós temos coronéis e manipulação, enfim, nós também temos pessoas que vão contra isso. O problema é que na lógica do patrimonialismo, as pessoas que vão contra são uma ameaça ao funcionamento e, portanto, precisam ser executadas. E aqui eu estou falando, sim, de Marielle presente. Porque o poder de ocupar o público, ele ocupa também a polícia, que é pública. E aí nós temos, por exemplo, policiais matando vereadoras eleitas no Rio de Janeiro, e sim, estou falando de novo de Marielle, assim como poderia estar falando de vários outros casos em que nós temos execuções de políticos e pessoas que falam suas opiniões por parte da polícia. De qualquer forma, cabe a gente pensar. Se os mais poderosos e ricos ainda fazem parte da política brasileira e influenciam ela dessa forma, como é que a gente poderia sair disso? Será que as grandes empresas que doam dinheiro para as campanhas políticas fazem isso porque gostam do candidato
ou porque acreditam que receberão alguma coisa em troca do poder público. Ou então, será que as grandes associações comerciais, que têm muito mais dinheiro do que nós aqui, todos que estamos assistindo esse vídeo juntos, fazem pressão no governo para conseguir os favores e coisas que elas querem? Elas não estão mandando no Brasil, assim, usando o público para enriquecer o privado? Isso também é patrimonialismo. Uma outra questão importante é que patrimonialismo, essa palavra, vem do poder pater, lá do Império Romano. E esse pater era o chefe da família romana que administrava escravos, casa e mulheres e filhos. Então o patrimonialismo ele é essencialmente um tipo de poder masculino. Então ele também é um poder que exclui as mulheres da arena política. Os casos de patrimonialismo feminino que nós poderíamos pensar aqui no Brasil são muito pequenos quando a gente compara com os casos masculinos. Eu só não vou dar um exemplo porque eu não quero ser processado. E aí a gente pode fazer alguns procedimentos simples enquanto votantes, né, eleitores, para tentar escapar dessa influência do patrimonialismo. Evidentemente que para escapar num grande contexto a gente precisava de uma mudança de lei, mas o que a gente pode fazer por enquanto é votar e se articular nas ruas para ter essa mudança de lei. Dá para buscar, por exemplo, o passado desses candidatos. Há quanto tempo a família desses candidatos está no poder? Tem famílias que estão na política brasileira desde a época do Brasil Imperial. Existem relatos de que esse indivíduo ou que essa família fizeram favores para empresas dando parte do poder público ou de benesse pública ou, enfim, para as empresas privadas. No cadastro dos candidatos do sistema eleitoral, a gente também pode ver os patrimônios que eles têm, ou seja, ver quanto que o patrimônio deles cresceu de uma eleição para outra, se ele enriqueceu vertiginosamente com o cargo público ou não, e tudo mais. Tudo isso para dizer que o patrimonialismo ele é enorme, ele é histórico e ele está sim enraizado na nossa política brasileira e na nossa forma de viver, porque a gente acha normal que isso aconteça. Ainda assim ele não é intransponível, a gente pode sobreviver e derrubar esse patrimonialismo. Vai demorar, mas a gente pode conseguir. Afinal, enquanto alguns mais ricos se acharem donos daquilo que é público e que deveria ser de todo mundo, nós não temos uma democracia plena, porque a maioria da população está sendo ou excluída ou renegada, ou não tem tanta importância quanto os outros na arena pública, e isso não é democracia. Bom, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem um like para ajudar na divulgação do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Todas as bibliografias que eu usei estarão aqui embaixo. O canal da Lili vai estar aqui em cima também, como eu falei. Para dar um like, comentar. As nossas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo, então não deixem de nos seguir. Até o próximo vídeo e tchau!